Olá galera do canal Tempo na Web, estamos chegando com mais um vídeo da previsão atualizada para o Nordeste e Norte do Brasil. Essa quarta-feira, dia 4 de março, de 2026. Começando aqui às 0 horas pelas áreas em cinza no mapa, temos condição para tempo estável sem chuvas. E a condição para tempestades em áreas do norte e oeste da Bahia, litoral leste da Bahia, sul da Bahia com tempo mais seco. Algumas tempestades no estado do Sergipe, oeste de Alagoas, centro-oeste de Pernambuco. Chuvas fracas sobre o litoral de Pernambuco e o litoral de Alagoas, hein? Litoral da Paraíba e litoral leste do Rio Grande do Norte. Chance de algumas tempestades no centro-oeste de Pernambuco, oeste da Paraíba e sudoeste e sul do Rio Grande do Norte. Chance também de algumas tempestades no centro-oeste e sul do Ceará. Chuvas fracas no litoral do estado. Chance de várias tempestades em grande parte do estado do Piauí. Algumas podem ser fortes no leste do estado. Há condições também para a formação de tempestades em áreas do centro-oeste, leste e sul do Maranhão, partes do litoral do Maranhão, hein? Avançando aqui às 3 horas, temos condição para tempestades em grande parte do Maranhão, também no litoral do estado. Quase todo o estado do Piauí com chance da formação de tempestades, algumas podem ser fortes sobre o leste do estado. Chance de tempestades também na faixa oeste, centro-sul do Ceará e litoral do Ceará. Chuvas fracas sobre o sudoeste do Rio Grande do Norte, leste do Rio Grande do Norte, leste da Paraíba. Algumas tempestades no oeste da Paraíba. Chuvas fracas no litoral do Pernambuco. Chance de tempestades no centro-oeste de Pernambuco. Chuvas fracas sobre o leste do estado de Alagoas, centro-sul do Sergipe. Há chance de tempestades também sobre o centro-norte e oeste da Bahia e litoral leste da Bahia. Áreas em cinza aí da Bahia, condição para tempo estável sem chuvas. Às 6 horas temos condição aqui para tempestades em áreas do litoral leste, litoral norte da Bahia, litoral do Sergipe, partes do oeste, centro-norte da Bahia, centro-sul da Bahia com tempo mais seco. Chance de tempo seco no estado do Sergipe, na área central do estado. No centro de Alagoas, chuva fraca no leste de Alagoas. Tempestades no centro-oeste de Pernambuco, no centro-leste do estado, tempo mais seco. Chuvas fracas no leste do Rio Grande do Norte. Algumas tempestades no oeste da Paraíba, sul do Ceará e litoral do Ceará. Chance de tempestades em grande parte do Piauí e do Maranhão. Outras áreas em cinza no mapa, condição para tempo estável sem chuvas. Às 9 horas aqui temos condição para tempestades em grande parte do estado do Maranhão, do estado do Piauí. Também do oeste de Pernambuco, norte da Bahia. Chance de chuva fraca sobre o leste do Rio Grande do Norte, leste de Alagoas. Chuvas fracas a moderadas sobre o leste do Sergipe, litoral leste e norte da Bahia. Sul da Bahia com tempo mais seco, hein? Ao meio-dia temos condição aqui para a formação de tempestades sobre o litoral leste da Bahia. Em áreas do norte da Bahia, algumas tempestades podem ser fortes no norte da Bahia. Algumas tempestades sobre o oeste de Pernambuco, sul do Ceará, norte do Ceará. Chance aqui de tempestades sobre o estado do Piauí e do Maranhão. Algumas podem ser fortes nas áreas mais escuras. Chuvas fracas sobre o centro-leste do Rio Grande do Norte. Às 15 horas temos condição para a formação de tempestades em grande parte do estado do Maranhão. Algumas podem ser intensas sobre o leste do estado. Chance da formação de tempestades em vários pontos do Piauí. Algumas podem ser fortes na faixa leste e norte do estado. Tempestades no sul e norte do Ceará. Chuvas fracas no centro-leste do Rio Grande do Norte e oeste da Paraíba. Chance de algumas tempestades na faixa oeste de Pernambuco. E também em grande parte da Bahia. Centro-sul do Sergipe, tempo chuvas fracas. Áreas em cinza, condição para tempo estável. Às 18 horas temos condição aqui para tempestades em grande parte da região nordeste. Grande parte da Bahia. Algumas tempestades podem ser fortes sobre o norte da Bahia. Tempestades em áreas do oeste de Pernambuco, oeste da Paraíba, centro-oeste do Rio Grande do Norte, parte do Ceará, partes do sul do Ceará. Chance de tempestades em todo o estado do Maranhão e do Piauí. Algumas podem ser fortes na faixa norte do Piauí e norte do Maranhão. Às 21 horas temos condição aqui para tempestades em grande parte do estado do Maranhão, do estado do Piauí, e do centro-norte do Ceará. Também oeste do Rio Grande do Norte, oeste da Paraíba, centro de Pernambuco. Chance aqui da formação de tempestades em áreas do centro-norte do estado da Bahia, litoral leste da Bahia. Áreas em cinza e no mapa, condição para tempo estável e sem chuvas. Avançando aqui às 0 horas do dia 5. São aqui para algumas tempestades sobre a faixa leste da Bahia, centro-norte da Bahia, oeste de Pernambuco, oeste da Paraíba, centro-leste do Ceará, litoral do Ceará, grande parte do Piauí com chance de tempestades e do centro-sul do Maranhão e parte do litoral do Maranhão. Algumas tempestades podem ser fortes no sul do Maranhão. Outras áreas na região nordeste e tempo estável sem chuvas.
Dando aqui às 0 horas do dia 4, passando para a região norte do Brasil. São aqui para tempo seco no estado de Rondônia e grande parte do estado do Acre. Algumas chuvas isoladas no centro do Acre. Tempestades no sudeste do Amazonas e partes do sudoeste do Amazonas. Grande parte do Amazonas com tempo seco no estado de Roraima, sem chuvas. Tempo seco no Amapá, sem chuvas, algumas chuvas fracas sobre o litoral do estado. No litoral do Pará e algumas tempestades no centro-leste do Pará. As áreas do Pará com tempo seco. Chance de fortes tempestades sobre o centro-norte do Tocantins. Sul do Tocantins, tempo mais seco. Às 3 horas temos condição aqui para a formação de fortes tempestades sobre o centro-leste, sudeste do Tocantins. Também o centro-leste do Pará. Grande parte do Pará com tempo seco, o Amapá com tempo seco, chuva fraca no litoral do Amapá. Tempo seco em Roraima. Algumas tempestades sobre o sudeste do Amazonas e sul do Acre. Grande parte do Amazonas com tempo seco e Rondônia com tempo seco. Às 6 horas temos condição aqui para a formação de algumas tempestades moderadas e fortes no sul do Acre. No restante do estado de tempo seco em Rondônia, algumas tempestades no sul do estado. Algumas tempestades aqui no sul do Amazonas, grande parte do estado tempo seco em Roraima. Grande parte do Amapá com tempo seco, algumas chuvas fracas sobre o litoral do Amapá. Algumas tempestades sobre o litoral do Pará. Algumas tempestades na faixa oeste, centro-leste do Pará, outras áreas do Pará com tempo seco. Grande parte do Tocantins com chance de tempestades, algumas áreas com tempo seco no oeste do estado. Às 9 horas temos condição para a formação de tempestades sobre a faixa leste, norte e sul do Tocantins. Oeste do Tocantins em tempo mais seco. Chance de algumas tempestades na faixa centro-leste, norte do Pará, litoral do Pará, centro-leste do Amapá. Oeste e sul do Amapá com tempo mais seco. Seco em Roraima. Grande parte do Amazonas com tempo seco. Algumas tempestades no sul do Amazonas, noroeste do Amazonas, leste do Acre também. Norte de Rondônia e outras áreas com tempo seco nas áreas em cinza. Ao meio-dia aqui temos condição para a formação de tempestades em grande parte do estado de Rondônia e do Acre. Também partes do sul e oeste do Amazonas. No restante do Amazonas tempo seco em Roraima. No noroeste e partes do oeste do Pará. Do oeste do Amapá. Chance da formação de tempestades no centro-leste, sul do Pará, nordeste do Pará e centro-leste do Amapá. Chance da formação de tempestades em grande parte do estado do Tocantins. Às 15 horas temos condição para a formação de tempestades em todo o território do estado do Tocantins. Algumas podem ser fortes no oeste do estado. Chance de tempestades aqui no sul do Pará. Atenção para fortes tempestades sobre o litoral do Pará. Algumas tempestades sobre o centro-leste do Amapá. O oeste do Amapá com tempo seco. Tempo seco em Roraima e no centro-norte do Amazonas. Chance da formação de algumas tempestades no sul do Amazonas, oeste e noroeste do Amazonas, no estado do Acre e Rondônia. Às 18 horas temos condição para alerta de fortes tempestades sobre o estado de Rondônia, do Acre, sul, sudoeste e parte sudeste do Amazonas. Parte noroeste do Amazonas também. Centro-norte do Amazonas com tempo mais seco. Tempo seco no estado de Roraima, oeste do Amapá. Chance de tempestades no centro-leste do Amapá, leste e nordeste do Pará, sul do Pará, oeste e noroeste do Pará com tempo mais seco. Chance de tempestades no estado do Tocantins, algumas podem ser fortes. Às 21 horas temos condição aqui para a formação de tempestades em grande parte do estado do Tocantins e do centro-leste, sul do Pará, oeste e noroeste do Pará com tempo mais seco. Algumas tempestades sobre o litoral do Amapá e no centro-sul do estado. Tempo seco em Roraima e no norte do Amazonas. Chance de tempestades na faixa oeste, sul do Amazonas, no estado do Acre e no estado de Rondônia. Algumas tempestades que podem ser fortes no oeste do Acre. Avançando aqui para o dia 5, às 0 horas. Chuvas esparsas pelo estado de Rondônia. Algumas tempestades no oeste, sul do Acre. Sul e sudoeste do Amazonas com algumas tempestades. Centro-norte do Amazonas com tempo mais seco. Tempo seco no estado de Roraima e grande parte do Amapá. Tempestades sobre o litoral do Amapá e litoral do Pará. Tempestades boiárias aqui do centro-leste, sul e sudeste do Pará. Partes do oeste e noroeste do Pará com tempo mais seco. Chance de tempestades em grande parte do estado do Tocantins. Algumas podem ser fortes na faixa leste e nordeste do estado. Voltando aqui para o dia 4, conferindo as temperaturas mínimas e as máximas para decorrer desta quarta-feira sobre o norte e nordeste do Brasil. Nas áreas mais claras do mapa teremos mínimas entre 18 graus a 21 graus na região norte. Pontos mais escuros entre 21 a 25 graus. Mínimas acima dos 25 graus em áreas do centro-norte e leste do Amazonas, oeste do Pará e nordeste de Roraima. Na região nordeste do Brasil,
Nas áreas mais claras teremos mínimas entre 17 graus a 21 graus. Pontos mais escuros entre 22 a 25 graus de mínima em grande parte da região. Conferindo aqui as temperaturas máximas. Nas áreas mais claras do mapa teremos máximas entre 22 graus a 30 graus. Pontos mais escuros entre 31 a 35 graus de máxima. Hein? Na região norte aqui do Brasil, nas áreas mais claras teremos máximas entre 25 graus a 30 graus. Pontos mais escuros entre 31 a 35 graus. Hein? Máximas acima dos 35 graus, chegando a 38, 39 graus no oeste de Roraima e norte do Amazonas. Hein? Partes do nordeste de Roraima também, com muito calor nessas áreas. Hein? Beleza? Esse foi aqui mais um vídeo da previsão atualizada para o norte e nordeste do Brasil para essa quarta-feira, 4 de março de 2026. Peço a todos que acompanhem o canal e que deixem seu like e ajude a divulgar o canal. E quem não é inscrito no canal, para que possa se inscrever, também deixar o seu like e ajudar a divulgar o canal. Beleza? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.